Questão da Banca Seixas Gran Rio do ano de 2003. Recorre-se ao princípio da proporcionalidade para aferir a legitimidade de um ato do poder público que restringe um direito fundamental visando a alcançar um fim que também tem base constitucional. O princípio da proporcionalidade impõe o exame do ato quanto a... Então, olha só. Quer dar legitimidade a um ato do poder público, que vai restringir um direito fundamental, visando alcançar um fim que também vai constitucional. Então, o que está acontecendo aqui? Tem um conflito entre dois princípios. O governo, o poder público, ele quer se usar de um princípio para tentar limitar outro princípio. Ambos são constitucionais, mas não existe princípio soberano na Constituição. O típico exemplo é a liberdade de expressão, né? Sempre está sendo discutida a liberdade de expressão. Quais são os limites da liberdade de expressão? Será que esse limite, por exemplo, é para fazer ofensas aos outros? Né? Você tem limite, você é livre, mas existem outros princípios também que você deve seguir. Então, ela não é uma liberdade que você pode exercer de forma plena sem ferir a liberdade dos outros. Então, imagina, aqui ele não diz qual seria o caso, mas é para a gente pensar que são dois princípios que estão em conflito e o poder público quer usar um princípio para tentar restringir o outro, tá? Agora, depois, ele fala do princípio da proporcionalidade. Então, o que significa isso? Vamos pegar o exemplo da liberdade. Olha, eu quero ser livre para ir numa praça. Não é razoável o poder público querer me proibir a minha liberdade para ir numa praça, já que o fato de eu ir numa praça não é algo grandioso o suficiente para tornar um risco para a sociedade, para limitar a minha liberdade. Mas eu quero ser livre, então, para ser, por exemplo, uma pessoa... vou colocar um indivíduo, tá? Na primeira pessoa. O indivíduo quer ser livre para ser racista. Aí já é um motivo para você limitar a liberdade dessa pessoa, já que é um crime grave, racismo. Então, tem que ter uma proporcionalidade. Se eu quero restringir a liberdade de alguém, essa pessoa tem que estar querendo fazer algo que é proporcionalmente ruim, tá? Porque a liberdade é um direito constitucional. Por isso que tem o princípio da proporcionalidade para a gente ver qual dos dois princípios constitucionais fazem mais sentido prevalecer. E aqui, olha, esse exame vai ser quanto ao quê? Adequação e necessidade. Então, são duas variáveis que têm que estar correlacionadas. Perceba que quanto maior a necessidade, maior vai ter que ser a adequação. Então, faz sentido a letra A. Vamos dar uma olhada na B. Unidade e excesso. Tem que ter uma unidade ali, uma coisa tem que ser único, tem que ter uma integração. O que o excesso tem a ver com isso? Né? Se eu tiver excesso, será que as duas coisas elas caminham juntas? Quanto mais unidade eu tenho, mais excesso eu vou ter? Não faz muito sentido. Impessoalidade e moralidade. Se algo quanto mais impessoal vai ser, mais moral vai ser? Não necessariamente, tá? São variáveis diferentes. Razoabilidade e eficiência. Aqui dava um pouco nó na cabeça do candidato, porque proporcionalidade e razoabilidade são praticamente a mesma coisa. Mas não está perguntando qual desses é sinônimo de proporcionalidade. Está perguntando em que caso se aplica a proporcionalidade. Então, mesmo se a gente trocasse aqui, tem que ter uma proporcionalidade entre a própria proporcionalidade e a eficiência, também não faz sentido falar isso. Legalidade e efetividade, quer dizer, quanto mais legal o ato, mais efetivo vai ser. Provavelmente até não, nem sempre. Às vezes um ato que, teoricamente, fosse ilegal, seria mais efetivo. Mas aí você tem que abrir mão ali da efetividade em prol da legalidade. Então, o que vai estar ligado a essa proporcionalidade é a adequação e a necessidade. Então, esse ato ele vai ser adequado se a necessidade que decorrer dele for suficiente para que você restringe um outro ato. Então, é a letra A, o nosso gabarito. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.